Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 2 de dezembro e no resumido número 341, os ovos da Graciane viralizaram. Big Techs correm atrás de neurocientistas. IA confunde linguagem com inteligência. A guerra dos chips esquenta. Juiz francês tem vida digital apagada. Projeto tenta fabricar um hit número 1 nas paradas e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Como você pode perceber, eu tô com a voz meio avariada. Você pode imaginar por quê. Vamos como dá, mas eu não vou pedir desculpa dessa vez não, porque eu não me arrependo nem um pouco de ter cantado sábado o dia inteiro, a noite inteira, e menos ainda do que eu ainda vou cantar essa semana. E os próximos dias vão ser bem corridos. Eu tenho uma palestra corporativa na terça, eu ainda vou para Porto Alegre participar do AI Day do Instituto Caldeira. Vou precisar da minha voz, então vamos começar o episódio. Antes, meu muito obrigado aos novos assinantes do Resumido, André, Márcio e Marelica. Muito obrigado por assinar e garantir que os debates propostos aqui no Resumido continuem repercutindo e fazendo diferença. Se você ainda não é assinante e puder fazer isso, são R$15 por mês, não deixa de assinar e assim você continua recebendo essa informação com essa curadoria preciosa feita por mim e pela equipe que a gente oferece aqui toda semana. É só visitar www.resumido.cc/assinatura. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Ovo ou galinha? Para mim, o ovo sempre vem primeiro. A origem da vida. Semana passada só se falou dos ovos da Graciane. Você deve ter visto aí algum post ou dela própria ou as pessoas comentando do ovo gourmet que ela ia lançar numa caixa toda luxuosa. As pessoas ficaram tentando adivinhar sobre o que aquilo ali se tratava, que campanha publicitária que ia estar atrelada àquilo. E, de fato, era uma campanha do Canva, que é uma ferramenta de design, que agora tem também várias funcionalidades de IA. As pessoas usam para criar arte, para postar no Instagram, para fazer convite de festa, apresentação de trabalho. E agora estão com essas ferramentas de IA nova. Eles já fizeram uma campanha com a Xuxa, talvez você tenha visto, falando do Xuxa só para grandinhos, que eram produtos da Xuxa voltados para pessoas já mais velhas, né, não crianças. E assim a gente vai vendo a IA sendo usada para mobilizar as pessoas online, criando curiosidade, às vezes indignação. E dessa vez não era uma campanha usando IA, causando algum tipo de confusão ou debate, mas sim uma campanha de uma empresa de IA usando IA dessa forma, porque sabe que assim ganha discussão, né? Ganha espaço online, que afinal acaba funcionando assim hoje em dia. As pessoas querem falar das polêmicas. Não por acaso, rage bait ou isca de ódio é a palavra do ano escolhida pelo dicionário de Oxford. Todo ano eles escolhem alguma palavra, normalmente eu comento aqui. Esqueci de fazer aqui no roteiro uma recapitulação das últimas, vou ficar devendo essa aí. Mas o que me estranha é essa palavra ter demorado tanto tempo para ser escolhida, né? Porque essa isca de ódio é o que a gente mais vê online hoje em dia. As pessoas postam coisas que vão causar a ira das pessoas, porque isso gera discussão, a pessoa vai lá e comenta indignada, né? Ninguém comenta num post pra falar que legal, concordo, olha que legal que você falou, ou quase ninguém comenta. Agora, se você lê uma coisa que te agride ou que você não gosta, que você discorda frontalmente, a possibilidade de você comentar, engajar nesse conteúdo é muito maior, e é isso que as pessoas querem online, né? Ganhar view, like e continuar reverberando online. O uso da palavra triplicou nos últimos 12 meses. Pelo menos as pessoas vão tomando consciência, assim como foi no caso da Graciane, que todo mundo já desconfiou que era alguma armação publicitária. No caso do rage bait, significa que as pessoas já têm uma noção que a internet funciona assim, e isso aí é o primeiro passo para um detox, para a pessoa começar a se dar conta, para a sociedade como um todo perceber que a gente não pode interagir com esse tipo de coisa. Como dizem por aí, não alimente os trolls. Porque alimentar os trolls é só uma das camadas
de coisas que a gente precisa prestar atenção e se defender online nessa nossa vida que é cada vez mais digital. O Le Monde fez uma matéria sobre um juiz francês que foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos depois que ele autorizou a emissão de mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e também o ex-ministro da Defesa de Israel, que são acusados de crime de guerra por conta dos bombardeios em Gaza. Isso gerou essa sanção. E o que aconteceu na vida desse juiz é que ele perdeu acesso à vida online dele quase toda. Nessa entrevista do Le Monde, ele fala que empresas como Amazon, Airbnb, PayPal, várias outras fecharam a conta dele. Ele deu o exemplo que ele tinha feito uma reserva de hotel no Expedia e que depois ele recebeu já um e-mail dizendo que a reserva estava cancelada, pois ele tinha sido sancionado. E ele falou também da questão bancária, né? Vários bancos americanos tiraram ele do cadastro, então ele não pode usar diversos cartões de crédito, e quase todos os principais cartões de crédito que a gente usa no mundo são americanos, né? Visa, Mastercard, o próprio American Express, e isso aí então tirou a vida dele digital como um todo, e não é o primeiro caso, não é o último caso, e independente das questões que levaram à sanção, mostra essa nossa dependência online, né? O que significa você não poder usar serviços digitais, não poder estar online hoje em dia, que é a realidade de muita gente no Brasil e no mundo. Você não precisa ter sido sancionado para você ter limitações ou falta de acesso à vida digital. Basta você não ter dinheiro. Hoje em dia quase tudo é pago, é muito difícil para muitas pessoas que não conseguem pagar por esses serviços e acabam usando uma camada inferior, uma versão inferior desses serviços, que são as gratuitas, na maior parte das vezes tendo que entregar mais dados, tendo que ver mais propaganda para poder participar da vida digital. E não é só esse tipo de caso, né? As decisões que essas plataformas tomam por conta própria afetam a nossa vida como um todo, afetam o nosso trabalho, afetam o nosso estudo, afetam o nosso bem-estar mental, nossa saúde mental. E uma banda holandesa fez um post no Instagram para contar uma história do que está acontecendo com eles, que é bem curiosa. Não é muito fácil apurar se o que eles estão falando é verdade ou não, mas partindo do princípio que essa banda que se chama Dutch Interior, ou Interior Holandês, disse que a Meta criou uma polêmica, uma controvérsia sobre a banda e que ainda promoveu essa desinformação no Instagram, diretamente nos comentários do vídeo, porque, de acordo com o grupo, eles publicaram um Reels falando de um problema técnico que eles tiveram num show, e aí do nada a IA do Instagram adicionou um link chamado Controvérsia da Dutch Interior, que é o nome da banda, no topo dos comentários. Aí quando você clica, você lê que a banda tem uma origem incerta na Holanda e que o nome estaria ligado a alguma coisa de movimento de supremacia branca, que, de acordo com a banda, é uma informação completamente inventada. E a IA também disse que as músicas da banda foram removidas das plataformas de streaming por conta dessa controvérsia. Nada disso corresponde à realidade, de acordo com a banda. E aí milhares de pessoas que nunca tinham ouvido falar do grupo foram expostas à banda, mas com esse viés aí, dizendo que a banda era problemática nesse ponto de vista racista. E agora a banda está questionando como uma empresa do tamanho da Meta permite que o sistema gere esse tipo de falsidade e continue propagando. E eles também agora estão receosos de publicar mais coisas, porque eles acham que a IA pode acabar inventando mais história nos comentários, nos novos vídeos, e piorar essa situação. Esse episódio serve como uma ilustração perfeita dos riscos que a gente tem com as IAs generativas integradas nas plataformas, porque elas vão criar uma narrativa por conta própria, como essa, não tem ninguém monitorando, é muito difícil você alertar a plataforma, e aí a banda fica aí com esse problema para lidar sozinho. Obviamente deve ter um lado positivo em termos de exposição da banda, muita gente está vendo o nome, o que acaba confirmando a palavra do ano do Oxford Dictionary, rage bait, né, isca de ódio, porque é o bom e velho fale mal, mas fale de mim. Estamos aqui comentando o nome dessa banda, algumas pessoas vão lá procurar para ouvir, para saber, de repente vai acabar gostando, e a banda pode acabar se dando bem, entre aspas, em cima disso tudo. É tempos muito confusos, quando até um desastre desse aí pode ser visto como uma coisa positiva. Isso aconteceu no Instagram, pode reverberar nas plataformas de streaming, que tem lá os seus próprios problemas, né? Semana passada, episódio de semana passada, da semana retrasada, falei bastante de música. O assunto apareceu bastante nas notícias que eu venho lendo, e a semana acabou aparecendo de novo um projeto que foi idealizado por um grupo de amigos, uma meninada mesmo,
está desafiando os conceitos de parada de sucesso e também dos algoritmos das plataformas de streaming. Só existem 2 álbuns que estrearam no topo das paradas da Billboard sem ter uma gravadora por trás, o disco do Frank Ocean e um disco do Mac Miller, 2 artistas que foram sempre muito engajados online, com uma base muito ativa, e esse projeto quer produzir o 3º álbum a conseguir esse feito. Esse grupo de amigos criou um disco e permite que qualquer pessoa envie um áudio de 1 segundo para ser incluído nesse disco. Assim, milhares de pessoas, de colaboradores, podem literalmente fazer parte do disco, fazer parte desse lançamento histórico. E aí a mecânica é a seguinte: ao enviar esse áudio, o participante é remunerado com um valor equivalente ao preço do próprio disco, ou seja, ele compra a obra, o que conta como uma venda oficial, e aí ele contribui oficialmente para impulsionar esse disco ao primeiro lugar das paradas. Essa estratégia, então, transforma o público em um coautor e, ao mesmo tempo, fãs financiadores, olha aí o Queremos fazendo história, criando esse movimento aí descentralizado para impulsionar esse disco para o primeiro lugar. Obviamente a Billboard não vai querer reconhecer isso, vai dizer que foi uma tipo de trapaça, uma campanha coordenada, mas o grupo diz que seguiu todas as regras, né, e qualquer tentativa de impedir o álbum de chegar em primeiro lugar vai ser visto como algo negativo para a publicação. É um uso bem raiz da internet, né? Mobilizar um grupo, colocar as pessoas de frente na discussão, na atividade, na ação, para conseguir comunicar uma mensagem sobre o que as pessoas pensam que está errado com esse sistema. E nem é uma discussão sobre IA, né, dessa vez, está discutindo a dinâmica, a metodologia, o que afere uma música chegando ao topo ou não, e como é fácil manipular esses sistemas, né? A gente ouve muito sobre compra de plays, compra de seguidores, e nem precisa tanto. Eles conseguiram achar uma mecânica financeira que faz sentido, que a pessoa paga muito pouco e que gera venda, e agora está aí botando em discussão esse formato de medir, né, de mensurar a coisa. E aí agora sim, falando de IA na música, a Consequence fez uma matéria falando sobre a Grimes. A Grimes é uma cantora bem conhecida, que sempre tem uma abordagem tecnológica nos trabalhos dela, ela é muito ligada nisso, só que ela cometeu um deslize aí que ela foi casada com o Elon Musk, né? Isso é meio que tirou a credibilidade dela no meio, as pessoas questionam muito o que ela faz hoje em dia, só que ela é uma das artistas pioneiras no uso de IA, ela deixou as pessoas usarem a voz dela sintetizada para criarem o que quisessem, uma maneira de um copyleft, assim, uma maneira de explorar essas ferramentas e ganhar alcance ao permitir que as pessoas usem a voz dela, e provocou uma discussão com isso. Mas o fato é que, goste dela ou não, por conta da relação com o Elon Musk, ela é uma artista conhecida, que tem um alcance muito grande e que tem discutido esse tema com profundidade, né? Ela não fala superficialmente sobre isso, não fala eventualmente, ela fala bastante já há bastante tempo. Então é sempre legal ouvir ela. E ela lançou uma música chamada Artificial Angels, Anjos Artificiais, que ela está descrevendo como a primeira grande obra pop a discutir o P-Doom, que é uma métrica que vem sendo usada para medir a probabilidade de um desastre existencial causado por IA, né? Quanto mais alto o P-Doom de uma pessoa, de um pesquisador, de um laboratório de IA, mais provável é que esse desastre ocorra. E a música é narrada da perspectiva das máquinas, que se transformam em genocidas, trazendo aí uma ironia para essa discussão, né? Tem umas frases bem ameaçadoras, né? Como é que era? Deixa eu ver aqui. This is what it feels like to be hunted by something smarter than you. Ou é assim que você se sente ao ser caçado por algo mais inteligente do que você. Se é mais inteligente ou não, a gente vai falar agora no próximo bloco sobre inteligência artificial, porque esse assunto rendeu bastante essa semana. Chegou dezembro e com ele vem a rotina maluca de final de ano que a gente conhece bem, né? Isso aí me lembrou de uma coisa prática que eu acabei resolvendo de um jeito inteligente. Tá rolando a Cyber Week da Insider, que é a última grande oportunidade do ano para comprar peças com até 50% de desconto, somando os descontos do site com o cupom resumido. E para mim caiu na hora certa, porque eu já queria adiantar os presentes de Natal aqui em casa, eu gosto de resolver isso cedo. E a minha mãe caminha todo dia, meu pai também, meu filho começou a malhar, meus sobrinhos vivem correndo entre faculdade, estágio, então fui direto lá nos kits da Insider, que já vem com uma combinação pronta, são fáceis de trocar, não tem erro de tamanho, é um presente que funciona no dia a dia real. Sem falar que é muito bom resolver isso tudo sem fila, sem shopping lotado, sem arriscar comprar algo que ninguém vai usar. Se você quiser aproveitar, é só clicar no link na descrição do episódio, que já está com o cupom resumido aplicado,
ou visitar o site da Insider e usar o cupom resumido. Aproveita que são os últimos dias da Cyber Week da Insider, depois disso só ano que vem. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. We have 2 points. There's ChatGPT and DALL-E, and there's like the brain. I think the brain is on one extreme of efficiency and understandability. A demanda por neurocientistas disparou nas empresas de inteligência artificial. Depois de funções como engenheiros de prompt, designers de modelos multimodais, a indústria toda agora está buscando neurocientistas para tentar entender e aprimorar o funcionamento desses grandes modelos de linguagem que ninguém sabe como funciona, mas que as bases conceituais têm em relação com o nosso sistema neural do cérebro humano. Um artigo da Semafor entrevistou alguns cientistas e um deles explicou que o atrativo de trabalhar numa empresa grande de inteligência artificial é que, apesar de na academia você poder explorar ideias teóricas e poder ter até mais liberdade nos temas que você quer discutir ou investigar, no setor privado você acaba tendo um impacto direto, muito mais rápido. Você consegue ter acesso a qualquer pequena alteração no algoritmo, porque você está trabalhando dentro da empresa, você consegue perceber e analisar o comportamento humano reagindo àquilo, então acaba sendo uma coisa que é impossível de observar em tempo real numa pesquisa tradicional. Isso aí seria o atrativo de ir para a empresa. E essas empresas enxergam duas coisas bem alinhadas entre a neurociência e a IA. Primeiro, é a eficiência energética do cérebro e a segunda é a interpretabilidade. E o que essas empresas de IA estão curiosas em investigar e desvendar é o fato que o cérebro humano realiza operações numa escala massiva usando 20 watts de energia, enquanto esses sistemas de IA, como a gente sabe, consomem muita energia para criar uma figurinha que seja, e isso aí é um problema para a indústria expandir porque essa energia é cara, tem impacto ambiental, isso vira até um freio para até onde a IA pode ir. Então, tentar entender o funcionamento do cérebro, como o cérebro processa informação, é um ponto crítico para esses laboratórios se eles quiserem chegar numa geração, uma próxima geração de modelos de IA que sejam mais eficientes do ponto de vista energético. Eles também querem usar os neurocientistas, os estudos internos, para deixar sistemas mais transparentes, entendendo melhor como eles funcionam. Agora, no meio dessa bolha de IA, tudo que a gente ouve sobre essas habilidades supervalorizadas, amplificadas, nessa busca por investimento, é de uma prepotência achar que vai conseguir desvendar o cérebro humano por uma coisa técnica como o processamento e o consumo de energia e que vai conseguir chegar nesse lugar. É óbvio que tem que ter a busca, mas essa prepotência é um pouco estarrecedora para mim, assim, a naturalidade com que se fala nesse tipo de coisa. Vamos descobrir aqui como é que o cérebro funciona, vamos poupar energia, óbvio que eu vou desvendar isso. Senta lá, Cláudia, como diria a Xuxa. E um artigo da The Verge fala justamente sobre esse hype todo, né, dessa chegada da superinteligência, que o Sam Altman, o Mark Zuckerberg, o Dario Amodei, da OpenAI, da Meta, da Anthropic, falam tanto, que são afirmações que, no fundo, acabam ignorando a ciência moderna da cognição humana. Porque apesar dessas promessas todas que eles fazem da superinteligência, esses modelos de linguagem que eles aplicam e foi usado para construir esses chatbots todos, tem uma arquitetura que depende exclusivamente da correlação estatística entre as palavras que estão presentes na internet, principalmente. Como é falado bastante, é um sistema preditivo. Ele tenta prever qual é a palavra que faz mais sentido depois daquela palavra num determinado contexto. Ele não está pensando, ele está fazendo uma probabilidade estatística e colocando ali uma palavra depois da outra. E a crítica desse artigo é justamente essa, porque depois de décadas de pesquisa em neurociência, o que a gente conhece hoje é que a linguagem e o pensamento são processos separados no cérebro humano. Vários estudos de ressonância magnética mostram que pacientes que perderam a capacidade linguística ainda mantêm o raciocínio, tomada de decisão, matemática, abstração, compreensão social, porque tudo isso é sustentado por redes neurais que são separadas. Então, uma coisa é independente da outra. Então, você perde a capacidade linguística e o outro sistema permanece intacto, mesmo quando um deles está danificado. E vice-versa, né? De um para o outro, de outro para um. Então, essa suposição que você vai aumentar o tamanho dos modelos de linguagem, que isso inevitavelmente vai levar à superinteligência,
é cientificamente equivocada. E eu não sei nem se precisa saber muito de ciência para pensar nisso, porque não é que você vai socar conteúdo dentro de um lugar que vai ser uma coisa inteligente. Você pode dar todos os livros de medicina para uma pessoa, ela pode ser capaz de ler todos aqueles livros, ou mesmo ter acesso através de um sistema automatizado, mas um médico não é só ler livro, é atender paciente, é entender interpretar os sinais que o paciente dá, muitas vezes sinais que não são verbais, sinais do corpo, sinal que está no olhar, a maneira que você conversa. É muito maior do que você só decorar aquilo tudo ou saber aquele conteúdo didático inteiro. Isso não é inteligência. Inteligência é muito maior do que isso. E é por isso que eu falo da prepotência em achar que vai conseguir mapear o cérebro como se fosse uma coisa mecânica, binária, que não é assim que funciona, a gente vai reproduzir aqui agora no nosso computador. Eu não acredito nisso. Eu posso estar sendo ingênuo, posso estar sendo até romântico, mas eu acho que no mínimo a gente está muito longe disso acontecer. Basta usar um chatbot desse para você ver isso. Então, o que esse artigo fala é que a superinteligência não depende só de texto. A cognição humana inclui essas outras formas de conhecimento que você não consegue representar em palavra, né? Uma habilidade motora, uma intuição física, um senso social, a teoria da mente. Todas essas coisas não cabem num modelo de linguagem. Então, mesmo que esses sistemas aí com múltiplas capacidades que a gente está vendo, de foto, de vídeo, de texto, dificilmente vai ter o tipo de salto criativo que é característico da inteligência humana. Principalmente porque ele trabalha em cima do vocabulário existente, né? Os sistemas, esses modelos de linguagem são retroativos. Eles são a partir do que já foi conhecido, já foi criado. Ele não cria coisas novas. O que é completamente diferente da inteligência humana no seu auge, né? Que é criar, é conseguir pensar coisas que ainda não existem. E conseguir criar relações que não estavam lá. E um outro problema que a indústria da IA começa a enfrentar e tem que pensar a respeito, além da questão energética, além das limitações dos sistemas de modelo de linguagem como formas de atingir a superinteligência, é a questão dos próprios chips em si. A gente está vendo essa corrida dos chips, né? A NVIDIA liderando, agora o Google chegando junto com o próprio chip. Isso, vou falar um pouco disso no bloco de Big Tech. Mas a estrutura econômica inteira da indústria de IA está ao redor dos investimentos em chips. Não é à toa que a NVIDIA é a maior empresa do mundo hoje, né? Chegou a bater 5 trilhões de valor de mercado, caiu um bocado agora, mas ainda assim é a empresa mais valiosa porque está produzindo os chips que todas as empresas de IA precisam para desenvolver os seus projetos, os seus produtos. Só que esses chips, como quase tudo que a gente compra de eletrônico, tem uma vida útil curta. Então, eles estão prevendo uma vida útil de 5 anos que, olha, eu acho bem otimista, se você considerar em quanto tempo você perde seu telefone, por exemplo, um computador e tantas outras coisas eletrônicas que têm uma obsolescência programada, claro. Esses chips, mesmo que não tenham obsolescência programada, tendem a ter uma vida útil curta porque essas coisas mudam muito rápido. E aí o que acontece quando centenas de bilhões de dólares estão investidos nesses chips, na capacidade desses chips produzirem os resultados financeiros que essas empresas precisam para justificar o investimento, pararem de funcionar tão bem e essas empresas tiverem que comprar chips novos, reinvestir essas centenas de bilhões de dólares, gente falando em trilhão de dólar, para repor esses chips todos. É uma coisa muito delicada. É um limite muito sensível e isso pode afetar essa indústria inteira e muito rápido. Obviamente, a NVIDIA diz que mesmo que o chip fique ultrapassado, um modelo mais antigo pode ser usado para determinadas coisas, que ele ainda tem uma capacidade. É igual usar telefone velho, celular velho, também dá. Mas daqui a pouco começa a chegar aplicativo que não roda mais, que você é quase que obrigado a comprar um telefone novo se quiser estar em dia, né, com as novidades, com as necessidades, com as opções que você tem de vida digital. Não vai ser diferente com chip, não. Isso sem falar também no impacto energético de usar um chip velho. Vão ter chips mais econômicos, ninguém vai querer usar que consome mais energia. Essa bolha da IA tão comentada passa por vários lugares. Obviamente que vai ser uma bolha econômica, mas tem muita coisa no meio, né? As premissas que podem estar erradas, os investimentos podem estar na direção errada. Tem muita coisa para se observar. Vão ser anos animados aí os próximos. E aí, falando objetivamente da IA no dia a dia, também na The Verge eu li a matéria sobre a OpenAI negando a responsabilidade no caso do suicídio do adolescente que ficou muito envolvido com o chatbot. Dois, já tiveram vários, mas tem um caso específico rodando, que é o Adam Rain, que está em curso esse processo. E a OpenAI se defendeu dizendo que o serviço não era para ser usado dessa forma, não era para ser usado por menor de idade, então
basicamente botando a culpa na vítima, que não deveria ter usado daquela forma, e nos pais, que supostamente não vigiaram o filho, como se alguém fosse capaz de vigiar as atividades online de uma criança ou um adolescente 24 horas por dia, num mundo em que as crianças têm esse acesso até para a escola, para conviver socialmente com os colegas, e que essas ferramentas não são desenhadas para os adolescentes, são desenhadas para adultos e os adolescentes podem usar. Agora, o que é cruel nessa colocação da OpenAI é que uma empresa que diz estar construindo a superinteligência alega que o próprio sistema é incapaz de prevenir esse tipo de uso, de identificar esse uso, que é justamente o que eu estou falando sobre essa prepotência de querer tanto replicar o cérebro humano quanto reduzir a uma questão linguística de conteúdo. Cadê a nuance? Cadê você ler, entender, conviver, ter um contato até físico no mundo real com uma criança, no olho, para perceber que ela está emburacando no chatbot que está dando um problema. Então é curioso essa empresa alegar isso, porque vai contra todas as promessas que eles estão falando. E é assim que as coisas vão se desmistificando, vai ficando claro para todo mundo que as coisas não são bem assim. Por sorte, a Character AI, que é uma outra empresa também de chatbots, essa especializada em criar personagens e que é muito utilizada por crianças, finalmente tomou a atitude de vetar o acesso de crianças e adolescentes a esse chatbot e agora vai oferecer um recurso chamado Stories, que vão ser conversas interativas, mas que não são abertas. Crianças e adolescentes não vão poder usar a plataforma para ter conversa que ninguém sabe onde vai dar. Vai ser pelo contrário, vai ter conversa como se fosse um brinquedo, com um pré-roteiro, com uma coisa que ela vai interagindo e criando, mas que não vai parar, sabe-se onde, porque o modelo vai falar qualquer coisa para essa criança. É esse tipo de coisa que precisa ser construído, porque não dá para você entregar a mesma ferramenta que um adulto tem para uma criança, porque nem os adultos estão dando conta de lidar com essas ferramentas. Então, o problema é bem maior do que isso. Tanto é que o Guardian fez uma matéria sobre trabalhadores que treinam e avaliam sistemas de AI, como o Google Gemini, ChatGPT, o Grok e vários outros, que dizem que perderam a confiança nessas tecnologias depois de presenciar erros, viés, falta de rigor, instrução precária, pressão por velocidade, que acabam comprometendo a qualidade e a segurança desses modelos. Uma delas trabalhou no Amazon Mechanical Turk e ela percebeu como era muito fácil deixar de identificar conteúdo racista, conteúdo inadequado, e que por conta disso ela parou de usar o chatbot e proibiu que a filha dela adolescente utilizasse qualquer chatbot. E vários desses avaliadores disseram que essas empresas colocam eles para avaliar temas sensíveis que vão desde saúde até ética, sem nenhum treinamento especializado. E que esse feedback que eles fornecem mesmo assim é ignorado. Então imagina, uma pessoa sem nenhuma especialidade avaliando se aquele chatbot está bom naquele quesito, naquela questão, e mesmo assim é ignorado. Se você está trabalhando no sistema e vendo que ele está sendo treinado dessa forma, você não vai querer usar, né? Nem vai querer que nenhum familiar seu use. Um dos estudos mostrou que os chatbots reduziram também a taxa de não resposta, que é um chatbot dizer não sei, que era 31% em 2024 e agora é 0% em 2025. Toda vez que você perguntar alguma coisa, o chatbot vai responder sabendo ou não, estando errado ou certo, vai vir uma resposta. Só que não vai saber quem perguntou, né? Porque normalmente quem pergunta não sabe. E aí pode tomar uma resposta errada, tomar aquilo como verdade. E aí a gente já sabe que tipo de problema que isso aí pode dar na vida pessoal, no trabalho, nos estudos, na saúde mental e todas as questões que a gente vem falando. Mesmo assim, um estudo do MIT falou que a IA já pode substituir mais de 11%, quase 12% da força de trabalho nos Estados Unidos. Esse estudo foi feito com gêmeos digitais, né? Uma ferramenta criada pelo MIT e pelo Oak Ridge National Laboratory, que funciona, então, como eu falei, como esse gêmeo digital do mercado do trabalho dos Estados Unidos. Esse modelo simula o comportamento de 151 milhões de trabalhadores, mapeia 32 mil habilidades e 923 ocupações, distribuído por 3 mil condados dos Estados Unidos, para assim tentar antecipar onde a IA pode assumir tarefas e orientar decisões de política pública. É um estudo, né? Uma simulação que mostra onde pode chegar, não significa que vai ser substituído agora. Onde não está sendo substituído ainda, com certeza, são nas escolas. E um estudo do CETIC com o NIC-BR mostrou que o uso de inteligência artificial já faz parte da rotina dos alunos, dos professores, obviamente, mesmo que ninguém saiba direito o que está fazendo. Então tem um impacto silencioso, né? Os alunos usam, mas não comentam muito, porque não sabem como falar do professor. O professor também usa para criar atividade e tal, mas também não fala muito com os alunos, porque também não sabe como propor.
E o estudo fala também sobre como as pessoas usam isso, né? Como os alunos vêm usando. Então eles tentam humanizar os textos, tentam inserir alguns erros para parecer que é verdadeiro, mas o estudo aponta para uma questão importante, que é a desigualdade do acesso às ferramentas. Enquanto nas escolas particulares os alunos têm acesso a versões pagas, que são muito mais potentes, acho que nunca na história da internet você ter que pagar os serviços foi tão determinante, né? Normalmente a gente tinha acesso a serviços gratuitos e a questão do pagamento era diferente. Esses serviços de IA mudaram esse paradigma. Eles conseguiram normalizar você pagar por um serviço. As pessoas tinham muita resistência a pagar. E agora todo mundo paga alguma coisa para poder usar o melhor, né? Quem pode. Acaba virando mais uma barreira, mais uma divisão social onde a grana, onde o dinheiro acaba se colocando e se tornando um diferencial entre quem pode e quem não pode usar essas ferramentas, o que gera mais um problema. Então, bastante coisa para falar sobre IA essa semana e para a gente refletir. Vamos para o próximo bloco. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O governo federal anuncia a suspensão do sistema Cortex por 2 semanas, depois de identificar mau uso por parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Ministério da Justiça suspendeu por 2 semanas o acesso de todos os órgãos ao Sistema Federal de Vigilância Cortex, depois que foi identificado o uso indevido da plataforma, principalmente pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Cortex é capaz de localizar um veículo, por exemplo, em segundos, onde o veículo está, consegue cruzar volumes de dados absurdos em segundos e vinha registrando um volume anormal de consultas. Isso aí acabou levantando uma suspeita de automação, né? Alguém estava usando esse sistema automaticamente, e o que se descobriu foi um uso de CPFs indevidamente para tentar raspar essa base de dados federal. O Ministério da Justiça já vinha bloqueando os perfis da PM desde 2024 por mau uso, consulta indevida, uso robotizado, né? Um dos casos identificou buscas sobre algumas pessoas que eram politicamente expostas, o que é proibido. Ou seja, pessoas estavam usando esse sistema para buscar informações indevidamente e para acessar o sistema elas usavam o CPF de alguém, não usavam o próprio CPF. E nessa, eles usaram 69 milhões de CPFs diferentes que eles conseguiram em vazamentos de dados, obviamente. É 1/3 da população brasileira. Então a suspeita é que houve um uso de geradores automáticos de CPF para burlar o bloqueio e conseguir, assim, ter várias consultas automatizando e raspando essa base de dados. Para além do absurdo do sistema ser tão fácil de acessar, me chamou a atenção você poder usar qualquer CPF para acessar o sistema. Não deveriam ser CPFs muito específicos? O uso dessa plataforma não deveria ser extremamente restrito? É uma bagunça. E quando eu falo sempre aqui da questão de dado, que eu não quero botar o meu dedo na academia de ginástica para passar a roleta, é por conta disso. A gente não tem mais controle dos dados, né? No fundo, faz diferença nenhuma se eu boto o dedo lá ou não. Já virou uma questão conceitual para mim. Que meus dados estão em algum lugar, que já vazaram, certamente. Mas o perigo é esse. Você pode usar esses dados para acessar ferramentas em nome de outra pessoa. Você pode acabar tendo um problema com isso sem nem saber o que aconteceu. Então, essa criação de um córtex paralelo é um risco para a democracia mesmo. Que se eles conseguem raspar, ou já conseguiram raspar essa quantidade de coisa, e pelos dados aí apresentados, foram mais de 200 milhões de consultas em 8 meses, essa raspagem já foi feita, os dados já estão aí cruzados em outro lugar, a gente não sabe por quem, é um assunto super sério. E o Guardian fez uma matéria falando sobre grandes empresas de tecnologia que estão construindo um ecossistema midiático próprio. Podcast, canal de YouTube, publicações que são financiadas por fundo de investimento, por corporações, tudo para tentar evitar uma cobertura crítica da imprensa tradicional e moldar a percepção pública sobre si próprias, né? Em vez de ter entrevistadores que desafiam, né, as questões, os CEOs como Sam Altman, Mark Zuckerberg, Satya Nadella, Elon Musk vão nos espaços onde eles são acolhidos, né? Onde são tratados como celebridades e conseguem apresentar suas visões sem nenhuma contestação. É por isso que é tão importante espaços como o Resumido, onde a gente debate frontalmente essas questões. Eu nunca vou deixar de falar um tema caso eu tenha algum relacionamento com alguma empresa, uma questão de publicidade ou outra. Não, vai ter que se adequar ao que acontece aqui, seja bom ou mal. E por isso é tão importante a assinatura e por isso eu peço tanto para que os ouvintes façam assinatura no resumido.cc/assinatura, para que eu possa ter mais liberdade de cobrir as pautas como eu quero, como eu acredito que devam ser cobertas. Falando de Big Tech, o Gemini 3 continua fazendo barulho. Uma matéria do UOL
fala sobre como isso aí marcou uma virada estratégica, né, do Google, porque eles abandonam essa era do chatbot para inaugurar os trabalhadores digitais com os seus próprios chips, que seriam esses modelos capazes de raciocinar, planejar, executar tarefas complexas de maneira autônoma. E tome aspas nisso tudo aí, né? Porque raciocinar realmente não vai, não. E esse sistema novo agora tem o Deep Think, que é essa camada que faz o modelo simular cenários, checar fato, e funciona muito bem, né? O Google Gemini, o 3, realmente foi um salto em relação ao anterior. Eu não usava tanto, tenho usado mais nos últimos dias e realmente avançou muito. Agora, a questão é que uma ferramenta como o Gemini 3, o Deep Research, o que traz, é cortar cada vez mais o acesso aos links tradicionais, né? O Google, que já era um curador dos links, vira o curador das informações. Isso aí acaba com a economia da web aberta do jeito que a gente conhece, né? Porque é baseado em visita, em site, em números. E agora esse overview da IA já derrubou, a IA do Google especificamente, já derrubou 40% do tráfego para os sites. Todo mundo que tem um site sentiu isso aí. Mas também mostra como o Google está se posicionando, crescendo, ameaçando a NVIDIA, ameaçando a OpenAI, justamente porque tem esses tentáculos em toda parte. Assunto aí do Resumido Tech Invest, que é o canal de investimentos do Resumido, comentei semana passada, que eu estava falando de lá sobre isso, mas essa notícia surgiu aqui de novo. Falando nesse assunto de chips, eu vi um vídeo muito legal no YouTube que faz um comparativo entre o GPU da NVIDIA com os chips da Amazon e do Google. E aí explica como a NVIDIA dominou o mercado da IA com as GPUs, que funcionam como se fosse um canivete suíço de computação paralela. Isso serve para treinamento, para inferência. Enquanto os ASICs, que são os chips mais baratos, mais eficientes, mais inflexíveis, estão crescendo muito com o design do Google, da Amazon, da Meta, da Microsoft, da OpenAI, da Broadcom, todo mundo correndo atrás disso aí. E essa explosão acontece porque a inferência, que hoje é mais relevante que o treinamento, pode rodar em chips específicos, isso aí pode reduzir custo e a dependência da NVIDIA, embora projetar esses ASICs aí custe dezenas ou centenas de milhões. Quem está indo bem nisso aí é o Google mesmo, que está customizando seus chips aí desde a primeira TPU em 2015, e que ajudou a criar o Transformer, né? E agora está operando essas gerações avançadas, como o Trillium, Ironwood, que são usadas pela Anthropic, em clusters de até 1 milhão dessas TPUs. A AWS também desenvolve, enfim. É um vídeo legal para quem quer se aprofundar nas questões dos chips. E falando de Big Tech, o TikTok Shop já se tornou um dos maiores casos de sucesso de comércio dentro de aplicativos. Esse app específico de compras do TikTok vende de tudo, né? Desde item barato até produto de luxo. Vende Rolex, vende bolsas Birkin, vende peru de Natal, vende qualquer coisa lá dentro. Nos Estados Unidos e na Europa já tem marca contratando apresentador profissional para fazer aquelas transmissões ao vivo, né? O live shopping. TikTok diz que vendeu mais de 100 milhões de dólares só no Black Friday de 2024. Mais que o triplo do ano anterior. E para quem pesquisa essa área, diz que o sucesso tem a ver com 2 fatores, né? O público jovem, que é muito mais habituado a comprar online, e o algoritmo, que é muito competente em identificar o produto certo para a pessoa certa na hora certa. Lá nos Estados Unidos, o maior grupo etário do TikTok são pessoas de 25 a 34 anos, coincide com o maior contingente de compradores do social commerce. Você pode apostar que essa tendência vai chegar aqui no Brasil, não chegou ainda, vai chegar e vai saber o que vai virar aqui no Brasil, porque como eu falo, o Brasil é cavalo chucro, sempre vira uma coisa não exatamente como a gente vê lá fora, né? Vira um desdobramento. Curioso para ver o que vai vir aqui no Brasil, espero que seja bom. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Quem está lançando um livro novo é a Gaia Passarelli, quem eu conheço desde os tempos de MTV. Fiz muita matéria pro MTV Amp, o programa de música eletrônica. A Gaia também foi editora do HAL, que é um site histórico da música eletrônica aqui no Brasil, para onde eu também contribuí. E ela hoje em dia tem a newsletter Tá Todo Mundo Tentando, e está lançando um livro falando justamente sobre a relação dela com música. Então eu convidei ela para falar um pouco do livro aqui pra gente. Diz aí, Gaia. Oi, Bruno, tudo bom? O meu próximo livro chama Deslumbre, ele já está em pré-venda pela editora Terreno Estranho, que tem direção artística do Fábio Massari, e é um livro de ensaios. São 4 ensaios sobre 4 momentos diferentes da minha vida, todos relacionados à música de alguma forma. Eu estou chamando de ensaio porque é uma mistura de memória e experiência pessoal com jornalismo cultural, jornalismo musical, que é a área de onde eu venho. Além disso, o livro é ilustrado pelo Tiago Lacerda, que durante muito
tempo ilustrou a minha newsletter Tá Todo Mundo Tentando, e tem uma apresentação do Camilo Rocha. Sempre que a gente fica. E quem tá lançando disco novo é a Mamundi. O seu Bem-vindo de Volta tem essa música que você tá ouvindo aí, Macia Bahia. E numa semana especial para as dicas de ver, ler e ouvir, temos mais uma convidada. Mamundi vai falar do disco novo. Diz aí, Mamundi. Fala, galera do Resumido, aqui quem tá falando é a Mamundi, passando para mandar um beijo nesse podcast que eu amo tanto e que eu aprendo muito. E para te contar que Bem-vindos de Volta, meu novo álbum já tá na pista, você pode ouvir aqui na sequência quando você terminar o Resumido. E bom, falando um pouco dele, mais uma vez o universo de Mamundi nos sintetizadores e nas composições, mas com um toque especial de garage, trip hop, rock e outras influências que vieram muito com um produtor que fez esse trabalho comigo, chamado Pedro Lucas Ferraz, a.k.a. DJ Luquinhas. Anotem o nome desse cara, ele vai fazer muito barulho ainda. E é isso, passando aqui para mandar esse beijo e compartilhar essa novidade com vocês. Segue aí no Resumido. Que luxo, hein? Cheio de celebridade aqui no episódio. E olha que semana passada quem acompanha o @resumido.podcast descobriu aí quem era uma das celebridades que eu falei que era um assinante. Você viu lá? Não dá nem mais tempo de ver, que eu fui no Stories. Quem viu, viu. Nesse episódio você ficou sabendo que os ovos da Graciane que viralizaram eram IA, que um juiz francês foi sancionado e teve sua vida digital apagada, que o projeto Everybody's Album tenta fabricar um hit número 1, que Big Techs correm atrás de neurocientistas, que IA confunde linguagem com inteligência, que trabalhadores de IA dizem para familiares evitarem as ferramentas, que o MIT estima que mais de 11% da força de trabalho dos Estados Unidos já possa ser substituída, que a PM do Rio fez uso indevido do sistema de vigilância Cortex e muito mais. Não deixa aí de assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando o Resumido agora. Isso ajuda demais o programa a vencer os algoritmos. E o que você pode ajudar ainda mais é recomendando para os amigos, amigas, família, no grupo do WhatsApp, no Stories, onde for. Se for no Instagram, eu reposto todo mundo, agradeço demais. E mais importante ainda, fazer a assinatura do Resumido em www.resumido.cc. Para quem gosta de deixar um comentário para mostrar que ouviu o episódio até o final, a palavra secreta da semana é mental. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, da Usina Sons, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.